No capítulo 5 do meu guia Preço é Decisão, eu te falo que o cliente ele não compra apenas um produto, ele compra aquilo que ele percebe como valor. E valor, perceber valor é diferente de perceber qualidade. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você quiser aumentar a percepção de valor dos seus produtos para conseguir, consequentemente, lucrar mais, que inclusive se você chegou aqui de paraquedas, não conhece o canal, não acompanha o canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Angélica Rodrigues, empreendo desde 2017, eu estou nesse jogo, atuo com marketing para pequenos negócios desde 2019 e aqui no canal Quanto Cobrar nós falamos de precificação, da fórmula mais precisa de precificar que você vai encontrar por aí. E o meu modelo e método de precificação é justamente definir todos os custos do produto para chegar no preço mínimo de venda. Chegando no preço mínimo de venda, o preço que a gente de fato vai vender o produto, ele é tomado com base no meu guia, que é justamente uma base totalmente estratégica. Entender sobre qual momento o teu negócio se encontra, por que cobrar a mais, por que cobrar a menos. Então, sempre que você pensar em aumentar a margem de lucro, que você quiser faturar mais, isso tem que passar por uma análise ali estratégica, entendendo o teu momento, o momento do seu negócio, e para que você consiga lucrar mais, aumentar a sua margem de lucro depois de definir o preço mínimo de venda, você precisa aumentar a percepção de valor. Não é necessariamente e somente uma qualidade mais elevada que vai te permitir cobrar mais pelo teu produto, simplesmente aumentar o teu preço só porque você julga que a qualidade do teu produto é melhor. Isso me fez lembrar um episódio interessante que aconteceu uma vez. Quando eu trabalhava numa indústria de doces, de chocolates aqui da minha região, todo horário de almoço a gente ia até o centro da cidade para almoçar, no grupo ali das funcionárias desse mesmo lugar. A gente ia num grupo de amigos, colegas de trabalho ali e iríamos todos juntos almoçar. E tinha um restaurante que a gente gostava muito que vendia, na época a gente chamava de arroz sujo. Me conta aqui nos comentários se você já comeu arroz sujo na sua cidade. Era um arroz temperado que vinha muita coisa misturada. Couve, bacon, arroz com feijão misturado, couve, bacon, ovo frito em cima, ovo mexido, farinha. Era um verdadeiro mexidão, muito saboroso. E esse restaurante até ficou muito conhecido por conta desse arroz sujo que vendia. E eu lembro uma vez da gente estar no grupo de colegas ali de trabalho indo almoçar e a gente parou num restaurante que estava muito cheio no arroz sujo e a gente parou num restaurante ao lado. E aí a gente estava ali conversando com a atendente, entendendo como que era os preços, se era por quilo, prato feito que tinha na época. E eu me lembro que alguma colega do grupo falou: mas eu queria tanto comer um arroz sujo hoje. E no lugar que servia o tal arroz sujo também servia as refeições convencionais, só que lá estava muito cheio. E aí a gente estava ali no grupo discutindo e a atendente foi até um pouco antiética, que ela entrou no meio da nossa conversa, do nosso grupo e falou: então fica lá vocês com o arroz sujo de vocês, que eu prefiro ficar com o meu arroz limpinho aqui, fresquinho, bem feito. Ela falou alguma coisa desse tipo. Acabou sendo um pouco antiético ali, mas o ponto não é esse. O ponto é que essa pessoa, ela enxergava a qualidade superior ao restaurante concorrente que vendia o arroz sujo. Só que o cliente ele não percebe só a qualidade do produto em si. O cliente ele vai perceber várias outras coisas. E para a gente que consumia ali com frequência, a gente via a experiência, o atendimento, a conveniência, o fato da gente poder consumir num grupo e que tivéssemos variedade, tanto do arroz sujo, que era um prato famoso que todo mundo gostava, e ter a possibilidade de outras pessoas do grupo que não queriam poder comer outro prato, porque lá também servia. Então essa conveniência, essa facilidade de servir todo o nosso grupo e a escolha de cada um individualmente, do grupo inteiro, a gente poder almoçar juntas no grupo e cada pessoa consumir o que desejava. Eu não estava olhando só para a qualidade da comida fresca do outro restaurante, eu estava olhando o todo. A minha percepção de valor não estava só no produto, estava na experiência, na conveniência, estava em vários outros fatores aonde eu não julgaria apenas qualidade. E por mais que você tenha uma qualidade mais elevada e você tenha a certeza de que teu produto é melhor, a qualidade ela é invisível. Se a gente falar de internet, divulgação dentro da rede social, em plataformas de delivery, em marketplace, olha o iFood, eu não consigo ver a qualidade e sabor dos produtos que estão ali, eu estou o tempo inteiro julgando o quê? Pelo que eu estou vendo, pelas
pelas fotos, pelo acabamento dos produtos. Eu só vou saber a qualidade quando eu verdadeiramente provar o produto, e isso vai acontecer depois que eu comprar. Para que eu tome a decisão de compra e a decisão de pagar mais caro por um produto do que em outro, eu vou avaliar o que eu estou vendo, o que está no alcance dos meus olhos ali. Então, o que eu posso fazer para conseguir aumentar minha margem de lucro, elevar essa percepção de valor do meu cliente para que ele possa e esteja disponível a pagar mais pelo meu produto? Eu sei que o meu produto vale, tem uma qualidade excelente, talvez superior a que outras pessoas cobrem por aí. Como que eu faço o cliente enxergar isso, já que a qualidade é invisível? Tem uma única forma de você trabalhar isso, que é com a comunicação. E você explorar de todos os formatos de comunicação possível para aumentar essa percepção de valor. Eu vou te falar nesse vídeo sobre 2 formatos que já vai melhorar muito a percepção de valor, que você consegue implementar principalmente. E o primeiro formato é a comunicação verbal. Uma coisa que eu falo para todas as minhas alunas: você sabe que o teu produto é bom? Você está falando que essa qualidade é excelente? Você bate no peito e fala com todas as letras que a qualidade do teu produto é excelente? Então transmita isso no momento de falar do produto. Na hora de verbalizar isso, eu falo muito para as minhas alunas e para as empreendedoras que eu atendo, é só colocar energia. Vocês estão me vendo aqui gravando, a minha postura, a minha entonação, tudo isso impacta na comunicação verbal. Eu poderia estar assim, e eu vejo muita gente gravando stories, apoiado na bancada, assim. Então, gente, deixa eu falar pra vocês, hoje eu vou fazer um bolo assim assado, hoje eu vou fazer uma decoração XPTO, nossa, hoje eu tenho uma decoração para fazer e um bolo e não sei o quê. A depender do contexto, se você está fazendo uma oferta, apresentando um produto, você precisa colocar um pouco mais de energia, entonação, postura na hora de falar do teu produto. Eu estou falando no momento de divulgar, que é aonde o cliente vai olhar e perceber. E a comunicação verbal não só fala, mas a escrita também. Na hora que o cliente vai ler um nome de produto, uma descrição, organiza essa comunicação para que o cliente perceba a qualidade ali, para que ele perceba valor também. Se eu pegar uma descrição de iFood, muda totalmente. Quando eu abro tá uma descrição amadora, escrito um doce com X gramas, feito de chocolate, leite, não sei o que, e uma outra descrição que fala mais da textura de um doce, da sobremesa, de um brownie, recheio cremoso, casquinha crocante, muda totalmente a minha percepção de valor. O que eu tenho para avaliar é aquilo ali, é a foto e a descrição. Então cuida dessa comunicação verbal primeiramente, para o cliente já ao ler ou ao ouvir você falar do seu produto, ele já conseguir perceber um pouco mais de valor. E depois da comunicação verbal, a gente tem a mais forte, se tratando de divulgação pela internet, principalmente, rede social, plataformas de delivery, marketplace, loja virtual, loja online, vai mandar um orçamento por WhatsApp. O que mais que o cliente tem contato? Comunicação visual. A comunicação visual dos seus produtos, suas fotos, envolvendo comunicação imagética, foto, vídeo, cores, tudo que você constrói, tudo aquilo que o cliente vai bater o olho e vai ver, precisa impactar esse cliente e precisa transmitir, se você quiser aumentar sua margem de lucro, passar mais sofisticação, transmitir mais sofisticação para que se aumente o valor percebido que o cliente tem pelo produto. Eu não sei o porquê e por qual motivo eu ancoro muito percepção de valor com o conceito fosco das coisas. Teve uma época em que tudo se viralizou e virou fosco. Isso veio para tinta de parede, para piso, para papel. Como eu trabalhei com gráfica, papelaria personalizada, a gente tinha alguns papéis de acabamento fosco. E sempre que eu penso em percepção de valor, em sofisticação de produto, de embalagem, eu sempre vejo o fosco muito como sofisticação, muito como refinamento, sabe? E eu tenho comigo que o fosco ele virou referência de luxo para tudo, para acabamento de produtos de embalagem. E pode ser que isso se encaixe para o teu produto e para o teu negócio também. Seja uma embalagem, uma fita, um papel, pensa comigo por esse lado de sofisticação e acabamento. E depois você me fala se isso não faz sentido. O nosso cérebro, ele é programado para prestar atenção em alto contraste. Então, tudo aquilo que brilha muito vai chamar atenção e vai competir pela nossa atenção. E já o fosco, ele parece que faz o contrário. Ele meio que reduz esse barulho visual que as coisas brilhantes trazem. E isso automaticamente traz uma percepção de mais organização, de mais refinamento. Então, querendo ou não, o cérebro
olha para algo que é mais discreto e começa a assimilar aquilo com mais elegância, é de certa forma mais equilibrado, isso tudo passa percepções mais positivas para o cliente também, menos bagunça, mais organização, menos caos, mais refinamento. Refinamento, ordem, automaticamente remete à segurança, o cliente confia mais para poder comprar. E é incrível como isso se transparece numa simples embalagem que você deixa de usar brilhosa e passa a usar fosca. Outro dia eu vi no Instagram algum bolo, aquele festival de fatias de bolo, e a fatia servida numa hamburguera de isopor que tinha uma cor meio begezinha, não é um isopor branco espalhafatoso que a gente vê por aí, brilhoso, enfim. E eu comecei a procurar na internet sobre esse tipo de isopor e na hora que eu vi a foto, a primeira impressão que me veio é que era um isopor fosco. Eu fui procurar desse jeito no Google, isopor fosco, e eu descobri que não existe, ou pelo menos eu não soube procurar e não encontrei. O que eu encontrei semelhante e que eu descobri que talvez fosse o que estivesse naquela foto que eu vi, era o isopor biodegradável. Ele tinha um material diferenciado do isopor convencional branco brilhoso que a gente vê por aí. E como se não bastasse o visual ter me chamado a atenção porque tinha menos brilho que aquele isopor branco, era um pouco mais refinado o acabamento. A gente tem o branco e tem o off-white, né? Se a gente falar por cor, o off, se você fizer qualquer pesquisa breve aí, eu nem fiz para te confirmar isso, mas eu já tenho essa percepção de que o off-white passa mais refinamento e sofisticação do que o branco em si. Mas voltando ao exemplo do isopor, como se não bastasse o visual já ter me chamado a atenção por ter essa corzinha meio creme no fundo, meio bege, meio off, quando eu encontrei no Google que se tratava de um produto biodegradável, olha como subiu o meu nível de valorização nesse produto. Eu claramente, facilmente pagaria R$ 5 a mais se eu visse no iFood uma fatia de bolo, num festival de bolos, uma sendo servida no isopor convencional branco, brilhoso, e essa outra no biodegradável. E se isso tivesse na descrição do produto, ainda 1000 vezes melhor. Olha o nível de sofisticação e olha o nível de valor agregado numa empresa que se preocupa com sustentabilidade. Isso já é uma tendência, os consumidores automaticamente, as pesquisas comprovam isso, tá? Que os consumidores automaticamente já estão dando preferência e preferindo empresas sustentáveis. E isso se estende para vários outros setores. Quando a gente vai comprar no hortifruti, os produtos orgânicos, eles já têm uma embalagem diferenciada, não são as convencionais. Tudo gira em torno de sustentabilidade e passa, querendo ou não, mais refinamento. A gente percebe o quê? Mais cuidado, mais capricho, mais zelo em cada item, desde a matéria-prima que você compra orgânica até o que você entrega pronto para o cliente, seja um bolo, um doce, uma sobremesa, qualquer outro produto alimentício. Então as embalagens influenciam demais e o cliente consegue perceber valor na forma e na maneira como a empresa se porta com as suas embalagens, com seus utensílios, com a sua matéria-prima. Aconteceu outra vez também, eu fui numa palestra e tinha um patrocinador da palestra que era uma empresa de cafés, uma marca, aliás, de cafés gourmet, e eles eram patrocinadores da palestra. E durante a pausa, o pessoal convidou a gente para ir lá conhecer o café, tomar, experimentar. E eu estava com uma pessoa conhecida junto comigo, e essa pessoa ela não consome café sem açúcar, ela não tem esse hábito. Eu já tomei esse hábito e também não foi a vida toda assim, demorou, foi um processo passar a consumir o café sem açúcar. E aí eu cheguei para poder pegar café, fui pegar para nós duas. E quando eu cheguei no lugar, o café estava sendo servido num copinho de papel, também pardo, que me parecia uma coisa natural, remetia a natural, café, terra natural, sabe? Artesanal também, principalmente, remetia muito a isso. Eu não tive coragem de sequer cogitar a perguntar se teria algum açúcar ou adoçante para colocar naquilo ali, que para mim seria assim, dar um soco no estômago da pessoa que desenvolveu aquela marca. Tamanho era a naturalidade que estava sendo transmitida ali no produto, na embalagem, na apresentação dele ali. Era uma mesinha simples, mas eles colocaram as embalagens assim, no fundo, a forma como foi apresentado, como foi me falado do café, e também tinha sabores, né? Eram aromatizados, eu não entendo nada de café. E para falar a verdade para vocês, tomando, sentindo no paladar em relação à qualidade, diferença desse de outros que eu já tomei, artesanais ou gourmets, que eu já experimentei alguns, não sou nenhuma, como que eu falo, degustadora de cafés, mas para te falar em qualidade,
tanto faz, já experimentei outros tão bons quanto, mas a minha percepção de valor naquilo ali estava lá no talo. Eu não tive coragem de pedir adoçante ou açúcar porque eu achei um insulto para quem estava apresentando o café ali, e tudo bem que eu ia pedir para colega que estava comigo, não era para mim, mas eu pude ter essa percepção de valor, de ter que meio que respeitar, sabe? Eu senti isso, porque eu sei que as pessoas que tomam café sem açúcar, e hoje muitos produtores divulgam essa prática, né, de que o café ele tem que ser tomado sem açúcar para você sentir o aroma, e não sei o que é lá mais, não entendo nada, mas eu fiquei com receio e com vergonha de estar insultando a marca, tamanho era a percepção de valor que eu estava tendo sobre aquilo ali que estava me sendo apresentado. Eu não comprei o café no final da palestra, eles estavam vendendo, mas se eu fosse comprar, se fosse do meu interesse, se fosse uma degustadora de café, uma pessoa que gostasse mais dessa questão de conhecer marcas, gostos, enfim, esse seria o tipo de produto que eu ia chegar para comprar sem questionar preço, sem perguntar preço. Eu não estou em nenhuma classe alta e não sei como é o comportamento, mas hoje, para o meu estilo de vida, para o meu modelo, para a minha realidade, tem coisas que eu chego e avalio o preço e questiono e procuro, e tem coisas que eu olho que eu sei que eu não tenho nem culhão para perguntar preço, compreende? Eu já entro ali sabendo que é um produto que tem valor, que eu não vou questionar preço. Se eu realmente entrar e principalmente se eu estiver realmente precisando do produto, é um tipo de coisa que eu entro e pego sem questionar preço, porque eu confio, porque me passou tanto valor que independente do preço eu sei que vale. Uma vez, por exemplo, eu entrei na loja da Natura popular, cosmético brasileiro, e eu precisava de um corretivo, e eu usava a Natura. Eu entrei para comprar o corretivo e eu conheço os produtos, sei mais ou menos o padrão de preço, e eu sei que é bom, então eu valorizo bastante os produtos, é algo que eu gosto. E eu me lembro que eu fui para comprar só o corretivo que eu estava precisando, e a vendedora ficou me apresentando outras coisas, e eu acabei depois pegando uma máscara de cílios e um batom, e eu não questionei preço. E eu fui pro caixa, e quando ela me falou o preço, eu senti um apertinho no coração, que talvez não deveria estar comprando isso, tipo, não tô precisando disso agora, talvez seja um gasto desnecessário, mas quando a vendedora me apresentou, eu não questionei preço, eu não perguntei, eu não comparei preço. Ela me mostrou o produto, me falou das qualidades, e foi isso que foi o meu fator de decisão, vou comprar ou vou levar, talvez um pouco impulsiva. Eu percebi isso depois de ter visto que ficou um pouco mais caro do que eu imaginava e que eu realmente não estava precisando daquilo naquele momento. Não fui nos planos de comprar aquilo, apenas o corretivo, só que aí a venda já estava feita, eu já estava lá no caixa passando o cartão, inclusive. Qualidade do produto inquestionável. Eu gostei do batom, gostei da máscara, o corretivo eu já usava, gostava, comprava sempre. Então, qualidade do produto inquestionável. Mas fator que me fez tomar a decisão, percepção de valor da marca. Eu sabia que tudo que estava ali teria uma qualidade excelente. E o batom que ela me mostrou, inclusive, vendo a embalagem dele, o acabamento cremoso que ela me mostrou, numa cor que me atraiu muito, que me chamou a atenção, eu sabia que eu estava levando um produto que não era os populares, os batons que eu via nos catálogos, que normalmente eu comprava quando eu precisava, que eu ia no mais barato. Aquilo ali foi uma oferta que a vendedora fez sobre um produto de alto valor agregado. Eu olhei para o produto e eu tomei a decisão de levar sem nem perguntar preço, porque imediatamente eu enxerguei valor naquele produto. Então, sempre que você quiser aumentar o lucro do teu produto, aumentar a sua margem, aumentar seu faturamento consequentemente, não olhe só para a qualidade, que você sabe que é excelente, mas se pergunte verdadeiramente se o teu produto e você mesma está comunicando o quanto que esse produto vale. Se ele vai ser daquele patamar que o cliente vai chegar, vai olhar, tomar a decisão de levar sem questionar por preço. Eu te vejo no próximo vídeo.